Salve meu povo, mais uma aulinha de Geografia Física. Espero que vocês estejam bem nessa pandemia, tudo esteja dando certo. Vamos lá. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre minérios e recursos minerais. Nas aulas passadas a gente teve uma aula que a gente falou sobre o que são os recursos naturais. E depois a gente falou sobre a formação do solo e como que a gente enxerga o solo como recurso. E essa aula ela vai acabar se desdobrando também em relação a como que acontece a formação dos minérios na formação do solo. Por quê? Porque os minérios eles também são extraídos, retirados do solo, né? Da superfície terrestre e também no subsolo. Então, isso acaba sendo um complemento do que a gente entende como solo e como a gente enxerga o solo como um recurso, né? E a gente viu, eu dei vários exemplos da utilização do solo como recurso na questão da produção agropecuária, mas a gente também tem a utilização do solo como recurso quando a gente fala sobre os minérios e os recursos minerais. Essa aula aqui tentei fazer um esquema bem resumido, porque assim, falar de minérios e recursos minerais, a gente consegue passar um ano inteiro só estudando minérios e recursos minerais e ainda não vai esgotar o tanto de coisa que a gente tem que ver e entender. Eu tentei fazer um panorama geral para que a aula não fique muito longa e também a gente não precisa utilizar 2 aulas para a gente fazer e que vocês não fiquem cansativos vocês assistirem o vídeo. Se vocês quiserem mais complementação de material, vocês podem me chamar, pedir tudo. Eu indico alguns livros, alguns textos pequenos. Tem também um material bem legal que foi aquelas apostilas que eu mandei para vocês. Então vocês podem estar acompanhando por ela lá também, tá? Então vamos lá. Entender o minério, né, como recurso, a gente precisa ter a lógica que a gente havia falado nas 2 aulas anteriores. Que lógica é essa? Todo recurso, né, a gente está falando obviamente do recurso natural, mas todo recurso ele precisa ser pensado num viés econômico. Então, se você tem um recurso, esse recurso ele não tem viabilidade econômica, então não adianta a gente gastar dinheiro, energia e técnica, né, tecnologia para a extração desses recursos. Então é importante a gente entender que o minério, enxergado dentro da perspectiva do recurso, ele tem que ser viável economicamente, tá? Então, o que a gente precisa pensar? É pensar, além da viabilidade econômica, é pensar como ele é formado e como ele é extraído. Primeiro, como ele é formado, porque ele vai se enquadrar aí dentro dos recursos naturais que não são renováveis. Por que não é renovável? A gente já viu que a formação do minério, né, dos minerais, é uma formação que ela demanda um tempo que a gente até conta dentro de uma escala geológica e não num tempo histórico, né? Um tempo geológico, que é um tempo muito maior do que a nossa capacidade humana tem de sobrevivência na Terra, né? Então, ela é um recurso natural que demora muito tempo para se formar. Então, a gente tem que entender que não é um recurso renovável. Não é considerado renovável porque a natureza não vai ter capacidade de reposição desse recurso. Por mais que a gente tenha ideias e formas, né, tentativas de fazer essa extração de uma maneira sustentável, esse recurso ele é um recurso que ele não vai se renovar. O que a gente pode ter como solução, né, para esse recurso? A gente tem as opções de reciclagem, a gente tem as opções de materiais alternativos de uso, como plástico, vidro. O vidro também é extraído, o plástico também, só que de uma maneira muito menor, né, do que, por exemplo, a utilização de alumínio e ferro e tudo mais. Então é bem importante a gente ter isso na cabeça. E a maneira como é extraído nesse esquema. Se você demanda uma técnica que ela acaba sendo muito cara, muito inviável, de acordo com a jazida que você vai estar extraindo, esse recurso ele acaba não sendo um recurso viável para extração. Então a gente sempre tem que pensar,
Se está extraindo é porque tem uma viabilidade econômica e tem um interesse por trás disso. E isso é o que vai fundamentar todo a extratibilidade dos recursos, né? E também pensar que o minério ele é retirado do solo. Então, aonde que vai acontecer os impactos, né, dessas atividades de mineração? Esses impactos vão acontecer na superfície do solo. Vai acontecer somente no âmbito da litosfera, né, que a gente já viu lá, que tem a divisão dos meios naturais, né, da litosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. Vai atingir só a litosfera? Não, vai ter um impacto que vai gerar dentro das quatro camadas, né, dessas quatro separações aí do que a gente entende como os meios naturais, os meios físicos de sobrevivência, né? Então, o impacto também dessa extração, ele também tem que ser levado em consideração, tá? Então, essa relação, né, entre a hidrosfera, a litosfera, a atmosfera e a biosfera, ela vai ser diretamente atingida por essas atividades de mineração. Então, isso também é bem importante ressaltar, tá? Aqui, para relembrar da nossa última aula, essa é a formação básica do solo, né? Como que o solo ele é composto? Ele é composto desse esqueminha aqui. Na aula passada a gente já viu que não é necessariamente essa proporção, mas a base é basicamente essa. E o que vai garantir fazer com que a gente entenda também que o solo ele é composto basicamente por minerais. E isso faz com que a extração desses minerais, dependendo da sua quantidade e da sua proporção dentro do solo, ele seja viável. Então, o que é o minério em si? O minério é um mineral, né, que ele possui as condições técnicas e econômicas de serem extraídos, tá? Então, isso vai definir ele como recurso, como a gente já havia dito. Então, para ver a viabilidade dessa extração, né, é preciso encontrar grandes proporções de minério nesse solo. Como assim grandes proporções? É necessário com que uma quantidade X de um mineral, de um minério que você está interessado em extrair ele seja encontrado em grande quantidade. Por que grande quantidade? Justamente para ter a condição viável, econômica, para que isso aconteça. Se você pega um solo que tem, por exemplo, 20% de ferro, esse solo provavelmente ele não, essa condição mineral, essa proporção de minérios, ela não vai ser viável economicamente para ser extraída. Então a gente automaticamente já não considera mais como um recurso, porque não vai ter mais essa viabilidade. Isso tem que levar também, essa viabilidade econômica tem que levar também as condições técnicas, né? Se for uma jazida que tiver, que está a uma posição do subsolo muito funda ou que vai exigir um tipo de perfuração do solo que seja um solo muito difícil de ser perfurado, isso também vai dificultar a gente entender esse minério como um recurso, tá? Além do solo, esses minérios vão ser achados nas rochas também, porque as rochas também são conglomerados minerais, né? Então, há também, né, a extração de minérios das rochas, ou a própria rocha em si, como a gente vai ver exemplo, e essa extração dessas rochas, ela acaba sendo um pouco mais difícil, justamente pela dureza da rocha, né? Ou também pela condição de retirar esse mineral da rocha, né? Tirar as impurezas, que a gente chama de impureza. Então a gente divide em dois grandes grupos, né? O que a gente considera como recurso mineral são as jazidas, o que tem essa viabilidade econômica, e a ganga, que são os conglomerados minerais, porém eles não têm viabilidade econômica de extração, tá? Então, como a gente já disse, essa viabilidade econômica ela vai de acordo com o grau da pureza, né? Que é a quantidade de mineral que a gente encontra no solo, a dificuldade técnica para extração, que foi o que eu disse, por exemplo, se tiver localizado numa região muito, muito funda do subsolo, vai demandar mais técnica, mais tecnologia, e isso também gera custos, né, para a empresa e tudo mais. Então também é importante levar em consideração. E outra coisa que abarca também, né,
tanto a nossa disciplina como a disciplina de Geografia Humana, que é a questão do valor do minério no comércio, principalmente comércio internacional. Levando em conta que o Brasil ele é um grande exportador de minério, é um dos maiores do mundo, esse fator ele é um fator muito importante, porque se você tem uma condição, como já aconteceu em algumas crises de minério, de comércio de minério no mundo, o Brasil ele vai ficar numa condição muito fragilizada e provavelmente a extração desse minério vai ter uma redução ou vai ter um menor investimento e isso vai acabar estagnando a questão econômica e vai inviabilizar a extração do minério. Então também é importante a gente, por mais que seja uma característica que não é uma característica física, né, do minério em si, é muito importante a gente também ter isso quando a gente vai falar sobre os recursos minerais. Então a gente tem as tipologias, né? Quais são os tipos de minério que a gente encontra, né? São os minérios metálicos, os não metálicos e os energéticos, tá? Os minérios metálicos, os minerais metálicos, é o que, como o próprio nome já diz, ele possui algum tipo de mineral, seja físico ou químico, algum componente, que ele seja metálico, como um exemplo o manganês, tá? Não necessariamente os componentes metálicos eles são ferrosos, tá? Existem, dentro dessa formação dos metais metálicos, existem os que são ferrosos e os que não são ferrosos. Os que são ferrosos, eles possuem o ferro em sua formação. Então, é como o próprio nome já diz, né? Qual que é a diferenciação, né? O que é esse ferro? Quando a gente entende como o minério de ferro, a gente entende o que vem depois dele, né? Então a gente vai ter a extração do minério de ferro e depois do minério de ferro a gente vai ter o ferro fundido, o aço, que são os minerais que são os resultados desses minerais, né? Do tratamento dessas matérias e eles vão ter algumas características que são próprias deles, né? Então os metais ferrosos, né? Os considerados minerais ferrosos, eles vão ter uma característica de uma dureza muito maior, tá? Então ele vai ser muito mais resistente do que os outros tipos de minerais. Além disso, eles vão ter propriedade magnética. O que isso, né, influencia? Influencia que esses ferros eles vão ser usados para determinados fins de produção, por exemplo, que utilizam a imantação, né? Por exemplo, um motor. Então, quando a gente tem a formação, quando tem a construção lá do motor, provavelmente esse motor vai ser feito de ferro ou aço inoxidável, que, que ele é retirado, ele é extraído desses metais considerados ferrosos. Outra coisa também que é muito importante a gente entender é que se algum tipo de rocha ou algum tipo de solo possui essa propriedade do ferro, eles vão estar sujeitos ao processo de oxidação, que quando ele vai entrar em contato com o oxigênio junto com a água, ele vai acabar ali sofrendo o processo de oxidação e isso vai ser uma transformação química da rocha ou do solo que vai modificar a sua composição. O que é interessante é que, depois de extraído esses minérios ferrosos, eles vão passar por essas transformações que vai chegar, vai resultar até o que a gente conhece hoje, como por exemplo o ferro, o aço inoxidável. Então, dependendo de como vai ser trabalhado esse material, esse minério ele acaba ganhando resistência a esse processo de oxidação. Então, como por exemplo o aço inoxidável, que está aqui no slide, para vocês verem, ele tem, né, no seu tratamento uma utilização muito grande do carbono. E isso faz com que ele ganhe resistência ao processo de oxidação e ele não tem essa transformação química que acaba mudando a sua composição, tá? E acaba, depois do produto já feito, acaba perdendo resistência e tudo mais. Tem todos esses pontos, tá? Porém, o ferro em si, desde quando está na rocha até o seu processo final, ele está sujeito sim ao processo de oxidação, tá? Então aqui está um slidezinho de um documento do Ministério de Minas e Energia, e aqui ele está falando sobre os principais tipos de ocorrência
desse minério de ferro no solo. E a gente vê aqui que o Brasil ele tira, geralmente ele extrai o minério de ferro das rochas ou do resultado dessas rochas chamadas hematitas. E essas hematitas ela possuem um grau de pureza do minério de ferro muito alto, né? Só perdendo ali para a magnetita, que ela tem um problema muito grande, a magnetita, pelo fato dela ser muito dura, então ela vai demandar uma energia muito grande para retirar esse minério desse material que é retirado do solo, né? Mas aí a gente vê a hematita como com um grande grau de pureza, né, desse minério de ferro, e a ocorrência acontece muito no Brasil e é o principal rocha, né, onde que a gente extrai esse minério de ferro. Embaixo aqui tem as imagens aqui que está falando sobre a questão da granulação. Isso já faz parte do refinamento. A gente não vai entrar muito em detalhes sobre o refinamento, senão são muita coisa também para a gente ficar falando na aula e isso ia demandar bastante tempo. Então, agora os não ferrosos, né? São os materiais metálicos, os minérios metálicos, porém eles não possuem o componente do ferro. Isso inclui o alumínio, o cobre, níquel. Tem alguns exemplos aqui: o estanho, o chumbo, o zinco, e a prata, né? São materiais, já faz parte, né, dos metais preciosos e já não mais do que a indústria demanda, né? Eles têm uma característica muito, muito, muito importante de ser lembrado, porque como os materiais ferrosos eles passam pelo processo de oxidação por causa do ferro, os materiais não ferrosos não passam por o processo de oxidação. Dentro do material bruto, né, da rocha, a gente pega a rocha, uma porção do solo, em que a gente está retirando esses minerais, por exemplo, uma mineração de bauxita, que depois vai virar o alumínio. Se a gente pegar esse material bruto, quer dizer que esse material bruto não contenha ferro? Não, pode ser que ele contenha ferro sim. Porém, não é o fundamento principal dessa extração, não é o ferro. Então esse ferro ele vai acabar sendo descartado, né, e vai ser retirado apenas o minério que a mineração está se propondo ali a fazer. Então no caso, por exemplo, da bauxita, pode ser que tenha alguns tipos de materiais ferrosos ali no meio? Pode. Porém, não é a motivação principal ali dessa extração. Aí depois disso, depois que ele foi retirado, esse minério foi retirado ali do material bruto, é que aí ele não vai passar pelo processo de oxidação. Eles são menos duros, né? Eles são mais maleáveis que os materiais ferrosos, né? Então isso acaba facilitando com o trabalho dele, além deles serem mais leves também. Então ele é muito utilizado para ou na parte de construções civis leves, né, de pequeno porte, ou na construção de carros, avião, que vai demandar aí esse material mais leve e mais fácil de ser trabalhado. E além disso, eles também não são magnéticos. Então, se a gente tentar fazer algum processo que dependa de uma imantação desse material, esse material ele não vai ter resposta a essa imantação. Então, ele acaba tendo também, perdendo, né, essa questão desse magnetismo. E os materiais não metálicos, né, que eles, da mesma forma que eu expliquei que o material não ferroso pode ter algum tipo de ferro no material bruto, os não metálicos também, na hora da sua extração lá, dentro do material bruto, pode ter elementos metálicos dentro desse material? Pode, obviamente. Mas isso não é o que justifica, não é o principal fator de extração desse minério. Então ele vai acabar não sendo considerado como metálico, tá? Aqui um exemplo que eu coloquei foi o exemplo da argila, né? Que ela pode ser utilizada para construção de materiais, para fabricação de materiais de construção, né? E até pode ser utilizado também como material térmico, né? Construção de alguns tipos de materiais térmicos, como telhas, forros. Então isso também faz parte, também é extraído, né, como minério, e também é considerado como minério, porém é um minério considerado como não metálico. Outros também que a gente pode ver é o próprio granito, que a sua rocha, ela, por causa de sua dureza e tudo mais,
ela é utilizada aí na construção civil, mas ela não tem as características de serem metálicos, né? Então aqui é só uns exemplos para a gente entender. O que a gente tem que entender mais é como que funciona essa divisão e por que é dividido dessa forma, né? Então são os materiais ali considerados tanto os metálicos, os não metálicos, e dentre os metálicos a divisão entre os ferrosos e os não ferrosos, tá? Aqui, essa imagem aqui, vocês podem ficar despreocupados, eu vou enviar o slide para vocês também. Então, essa imagem aqui, vocês podem abrir lá o slide depois e dar uma olhada com mais calma nela. Além disso, também a gente vai ter os minerais energéticos, né? O que são os minerais energéticos? Como o próprio nome já diz, são os que são utilizados de alguma maneira para a produção de energia. Então, são divididos em dois grandes grupos, né? O fóssil, né? O mineral energético considerado como fóssil, e o mineral energético considerado como radioativo, tá? Os minerais fósseis, eles são basicamente combustíveis, né? Que é a definição de combustível, né? É aquilo que ele pode ser queimado para produção de energia, tá? Então a gente utiliza muito desses recursos pelo fato da sua potencialidade de produção de energia. Então a gente tem aí o petróleo, a gente tem os gases natural, o próprio carvão também, que são os principais aí, minérios, né? Os principais minerais energéticos, e eles são também extraídos de acordo com a extração mineral, né? Porém, eles têm uma outra composição, como o petróleo ou o gás natural, o próprio carvão mineral, que eles são formados através da interação entre a litosfera, né, que é a superfície terrestre, e a biosfera, né? No caso, vão ser remanescentes, né, dessa matéria orgânica que vai acabar se decompondo ali e gerando esses tipos de minérios. Porém, eles são considerados como minérios também, tá? Isso não invalida eles de serem considerados como minerais, tá? Porém, eles têm um outro tipo de formação. Apesar de estar sendo formado no solo, ele é oriundo das matérias orgânicas, né? E eles vão acabar sendo acumulados ali por sedimentos e tudo mais, e vai gerar esses minerais combustíveis, tá? E também os radioativos, né? Como a gente conhece aí, tem a produção da energia nuclear, que vai utilizar esses materiais como, como, como fonte principal, né? Como matéria-prima principal para a produção desse, desse tipo de energia, né? O mais considerado, né, e o mais utilizado é o urânio pela sua capacidade radioativa. Porém, existem outros, como exemplo que eu coloquei aqui no slide, que é o tório e o potássio também. Só que a radioatividade desses outros elementos é um pouco menor, então o urânio ele é considerado como o mais potente e que gera, né, que tem essa viabilidade econômica muito maior do que os outros dois. Aqui eu trouxe um esqueminha para a gente ver um pouco como que funciona a formação desses minerais dentro do solo, né? Então, são transformações químicas, né, que vão acontecer no solo. Se vocês lembrarem da aula passada sobre solo, a gente viu que o intemperismo químico é o principal fator que vai fazer com que haja a formação do solo, e também é o principal fator que também vai agir na formação desses minerais, né? Ou conseguir fazer com que eles tenham, ou se formem, ou consigam ter uma concentração muito maior deles. Então, essa formação acontece de acordo com um processo chamado de lateralização, lateralização, que está aqui nesse esqueminha aqui, que é basicamente causado pelas chuvas, né? Ação das águas, como a gente já viu lá na aula de formação do solo. Quanto mais úmido e mais quente, maior acontece o processo de intemperismo químico, e isso acontece da mesma forma aqui na lateralização. A diferença é que essa lateralização ela vai pegar esses elementos, né, que estão ali acumulados, e elas vão acabar fazendo a dissolução desses elementos, fazendo com que alguns tipos de minerais sejam dissolvidos na água e acabam caindo ali no lençol freático, como está mostrando aqui o esqueminha, e sobrando nesse solo físico, né, esses determinados tipos de minerais
que não se solubilizam na água, tá? Então, como por exemplo, por mais que o ferro ele sofre o processo de oxidação, né? Como está aqui no esqueminha tem um Fe2O3, por mais que ele sofra esse processo de oxidação, ele não é dissolvido, né? Então ele permanece ali no solo. Isso faz com que vá aumentar a concentração de ferro. Isso também acontece com outros tipos de minerais que a gente considera como minerais que podem ser extraídos, tá? Quais são os minerais que acabam sendo dissolvidos aqui nesse exemplo? O maior exemplo que a gente pode dar é a questão do calcário, né? O calcário ele é muito fácil de ser dissolvido, ele tem um acúmulo muito grande em regiões que tem corpos d'água. Então isso pode ser ele pode servir como um exemplo, né, desse processo de laterização. Então vai haver dissolução desses determinados tipos de minerais e a concentração de outros, obviamente. De acordo com o esqueminha de lateralização, a gente precisa entender uma questão principal, que é necessário para que haja um temperismo químico, né, que haja uma presença muito grande de água, né, o escoamento dessa água também é muito importante e também a questão climática, que é necessário que essa questão climática ela seja muito quente, né? Isso vai facilitar e vai acelerar o processo de intemperismo químico. Então, se a gente vê no mapa do Brasil aqui, de acordo com a formação geológica, a gente precisa considerar que vai existir uma faixa, né? Vai existir regiões aonde que vai ter um determinado tipo de clima e isso vai influenciar na formação do mineral, e também vai ter outras regiões que ou pode ser quente e não vai ter a questão da chuva, ou também pode ser um lugar que pode ter chuva, porém seja frio, como no sul do Brasil. Então, isso também é muito importante a gente considerar sempre. A questão da água e a questão da temperatura, elas são bastante importantes para o processo de intemperismo químico, tá? Esse mapa aqui é uma formação geológica do Brasil, tá? Então a gente tem nessa faixa com as cores quentes no meio do Brasil, que são a formação desses núcleos cratônicos, né? Como está dizendo na legenda do mapa. Esses núcleos cratônicos são, como a gente já viu lá na formação do solo, são essa formação de solo muito mais antiga, né, e maciça, que não passou por um processo de intemperismo muito ativo, né? Então isso acaba formando alguns tipos de paredões, chapadas, e as outras regiões, que são as regiões que estão em verde, são as bacias sedimentares, que é onde vai ter o acúmulo desses sedimentos, tá? Então vai ser regiões mais baixas, geralmente mais planas. Então isso também é bem importante considerar quando a gente comparar com um mapinha de extração, né? Que a gente vai ver as regiões que vai extrair mais no Brasil. Essas regiões elas extraem mais porque elas têm essa maior condição de formação desses minerais no solo. Então falar só um pouquinho sobre a mineração do Brasil, né? Para a gente entender como que se deu, como que se dá esse processo e como também esse processo influencia nas questões políticas e econômicas, de acordo com a história do Brasil. Que o Brasil a gente sabe que desde a do Brasil colônia a gente já tem ações de mineração, seja a mineração desses próprios minérios ferrosos que a gente tem nos dias atuais, ou até no caso de minerações de metais preciosos, que foi o que influenciou, né, a ocupação do estado de Minas Gerais, e que chama Minas Gerais justamente por causa disso. E a gente vai ver que quando eles acharam, né, essas jazidas auríferas ali de ouro, a gente vai ver que essa formação mineral nessa região ela estava muito avançada e ela teve uma formação muito consistente, e isso fez com que não encontraram só ouro ali. Até nos dias atuais existem uma força de mineração muito forte ali na região, no estado de Minas Gerais, né? Então, o Brasil, como a gente já viu, é dito, ele é um dos principais exportadores dos minérios, né? Na economia internacional. Então, o Brasil ele exporta muito minério e ao mesmo tempo compra outros que a gente não encontra aqui com facilidade. Isso faz parte de uma balança comercial tem como a gente tem que levar em consideração o setor produtivo e o setor industrial também.
Se a gente não tem esses determinados tipos de minério, o setor industrial acaba não conseguindo se desenvolver, né? E a gente sabe que, de acordo com a história, cada vez mais, se a gente domina os recursos, se a gente tem esse domínio sobre os recursos naturais, a gente acaba tendo um alavanque, um desenvolvimento industrial muito mais avançado e tudo mais. Conjuntamente com a questão energética, que a gente vai ver um outro esqueminha que eu trouxe para vocês. Então, os principais minérios extraídos aqui são a bauxita, né, que é onde que a gente vai tirar o alumínio, o próprio minério de ferro, o manganês, o estanho e o nióbio. Então aqui no Brasil está localizado mais ou menos mais de 3 mil minas, 3.354 minas, sendo 159 delas de grande porte, né? Por que é importante a gente diferenciar quais são as de pequeno porte e as de grande porte? Porque justamente por causa dos impactos ambientais que esse tipo de atividade de extração ele acaba gerando em determinado tipo de lugar. Então vai ter ali praticamente deixar inútil, né, a utilização desse local ali, dessa superfície terrestre, porque essa superfície terrestre ela vai ser retirada dali, né? Sem contar também a questão da contaminação, como a gente já viu em algumas tragédias, né, que aconteceram no Brasil, principalmente vinculados à empresa da Vale, como o exemplo de Mariana ou de Brumadinho, que são os rejeitos. Esses rejeitos eles acabam também contaminando ali não só o próprio solo, né, a própria litosfera, mas também acaba contaminando a hidrosfera, a atmosfera e também a biosfera, né? Essa relação entre todos essas divisões, essas camadas naturais e físicas, né, elas vão acabar sendo influenciadas também. Então, aqui eu coloquei as 15 maiores empresas, né? E a gente vai ver que tem muitas empresas que não são empresas nacionais, por mais que todas elas sejam particulares. Muitas empresas são empresas transnacionais ou multinacionais, e isso também é um ponto estratégico dentro da ação extrativista. Como eu havia dito agora, se você tem um domínio muito grande sobre a extração dos recursos naturais, consequentemente você vai ter um poder tanto monetário ou quanto um poder de desenvolvimento industrial muito avançado, tá? Então, como eu disse, o Brasil é um dos maiores produtores, né? É considerado o quinto produtor de minério do mundo. E nessa parte desse slide está falando basicamente sobre a questão dessa balança comercial que eu havia dito há pouco, tá? E essa balança comercial vai fazer com que o Brasil ele exporte os minérios que a gente tem em grande quantidade aqui, como o ferro e a bauxita, e acaba importando outros tipos de minério, tá? E aqui é um gráficozinho, um esquemazinho, para a gente entender qual é, o impacto da demanda, né, que esse tipo de mineração ele acaba acontecendo. Como eu já havia dito, né, existem vários tipos de extração de mineração, porém não é só a mineração e o seu local de mineração que sofre o impacto, né? Você tem toda uma demanda econômica que é utilizada para sustentar esse tipo de atividade extrativista. No caso aqui, esse esqueminha aqui é o esquema de consumo de energia, né? E então a gente vai ver que no primeiro quadrinho ele demonstra ali que um dos maiores setores, né, de consumo de energia, obviamente a questão, obviamente a indústria que tem um maior consumo de energia e, né, isso consequentemente vai agregar, né, ali também a questão da extração de minérios, tá? Então, a questão da extração do minério é uma questão que demanda uma infraestrutura muito grande, principalmente na construção de suportes energéticos ou também na questão dos transportes em si, tá? Então, esses transportes eles vão ser bastante importantes no desenvolvimento da extração de minério que acontece aqui no Brasil. A gente vai ver uns exemplos lá mais para frente sobre dois projetos que aconteceram no Brasil, que são projetos que tiveram um grande impacto na economia brasileira, tá? Aqui são os valores, né, da distribuição da produção de minério, né?
Então, como a gente vê aqui, o Nordeste, ele é um maior centralizador, mas não são só todos os estados do Sudeste, desculpa, falei Nordeste. Do Sudeste, ele ocupa, né, a maior quantidade ali de extração mineral. Porém, como a gente já havia dito, o estado de Minas Gerais que é onde tem os maiores pontos, né, e as maiores quantidades de minério que podem ser encontradas aí. Esse dado aqui ele é de 2010. Pode ter mudado um pouco, mas acredito que a sua composição geral continua a mesma, né? Tendo Pará e Minas Gerais ali como os principais vetores de extração de minério. E aqui é um mapinha sobre essa extração e os pontos onde que ela acontecem essas extrações e quais são os minérios extraídos dela. Esse mapa aqui, ele vai estar presente no slide que eu vou enviar para vocês e ele também está presente nas apostilas que eu enviei para vocês lá também. Esse mapa, ele acaba fazendo uma comparação entre a formação, né, da superfície terrestre, né, como a gente já coloca aqui em cima aqui, existem lugares que são mais antigos e mais propícios, né, à formação desses minerais e outros lugares não. Então acaba fazendo um comparativo aí e a gente vê que tem um domínio muito grande, né, desses processos extrativistas, principalmente no estado de Minas Gerais, aqui na região do Centro-Oeste, do Sudeste e do Centro-Oeste, né? E principalmente um acúmulo aqui de extração no estado de Minas Gerais, que é um dos principais pontos. Outro ponto de extração que tem que ser levado em consideração também é aqui na região do Pará, onde a gente vai ver o porquê disso. Um exemplo mais para frente do projeto. Na questão do Pará é o projeto de Carajás, né? E em Minas Gerais é o conhecido quadriláfero ferrífero, tá? Então aqui é um esqueminha, é bem legal esse mapa, eu aconselho vocês darem uma lida nele com mais calma, para vocês verem quais são os pontos principais que vai acontecer essa extração desses minérios. E aqui também é um outro esqueminha, uma outra parte do slide que vai mostrar a extração dos minérios de ferro, né? Lembrando que é o minério de ferro, de acordo com os países, né? Distribuído entre os países. E a gente vê aí o Brasil como um grande expoente, né? Dentro do mercado mundial da questão da extração do minério de ferro, tá? E no quadrinho menor aqui em cima vai ter essas setinhas que vão demonstrar as principais rotas de comércio desses minérios e a gente vai ver que a relação entre o Brasil e a China é muito grande, porque a China é um grande consumidor do minério brasileiro, tá? E aqui são os dois grandes projetos que foram feitos, né, é, para a mineração no Brasil, né? E esses dois projetos justificam, né, aquele mapa que eu acabei de mostrar para vocês, onde mostra os pontos de extração, né? Que um é chamado de o quadriláfero ferrífero, que é o de Minas Gerais, e o projeto Grande Carajás, que fica no Pará e também no Maranhão, tá? Então vamos começar pelo quadriláfero ferrífero. Ele fica situado no estado de Minas Gerais, como a gente já havia dito. E ele chama quadrilátero porque eles são o conjunto de 4 cidades, né? Com forma como se fosse um quadradinho assim no mapa, que é a cidade de Sabará, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas, tá? Essa região ela começou a sofrer o processo de extrativismo no Brasil colonial, como a gente já havia dito, no século XVII, e foi justamente por causa do ouro que os portugueses acabaram fazendo um processo de ocupação ali e processo de extração, de exploração desse território, principalmente por causa dessas jazidas de ouro. Houve ali um esgotamento, né, desse ouro, e isso acabou fazendo com que a atividade de mineração sofresse uma estagnação, né, ele parasse. Por quê? Porque não tinha, né, a gente estava vivendo, foi há 4 séculos atrás, então a gente estava vivendo um outro contexto tecnológico, então você não tinha tecnologia suficiente para fazer a extração de outros tipos de minério
ou encontrar, né, esse tipo de minério em determinados locais, né? Então, acabou o ouro, eles acabaram cessando as práticas de extração de minério ali nessa região, tá? E isso, depois de muitos anos, né, já agora no século XX, voltaram, né, essas extrações, principalmente com os minérios do níquel e da bauxita, né? Como que aconteceu o encontro, né, dessas jazidas de bauxita e de níquel nessa região? Na primeira década do século XX, foi feita uma linha férrea para ligar a cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, até o Espírito Santo. Coloca aí lateral o litoral do Espírito Santo, mas ali fica essa linha férrea, ela se dá um pouco perto ali da capital do Espírito Santo, que é Vitória. Tanto é que a estrada férrea ela chama Vitória em Minas, né? Então, por causa da construção dessa linha férrea, eles acabaram escavando determinados lugares ali e acabaram descobrindo essas jazidas, essas grandes concentrações minerais ali nessa região, tá? 1920 e 1930, por causa do avanço das políticas liberais que aconteceram, principalmente as políticas liberais impostas pelos Estados Unidos nessa época, vários investidores, principalmente investidores norte-americanos, tentaram fazer a extração dessa região. Eles acabaram não conseguindo, e isso acabou sendo feito, colocado em prática um pouco depois, no período Vargas, né? Então, Vargas, com suas políticas de intervenção estatal e desenvolvimento, né, nacionalista, né, a ideia que ele tinha, né, de construir as empresas nacionais, ele acabou colocando em prática essa extração mineral, e ele criou a Vale do Rio Doce em 1942, que hoje ela só se chama Vale porque ela acabou sendo privatizada, tá? Juntamente com a questão da formação da Vale do Rio Doce, teve também a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que aconteceu no Rio de Janeiro, a Uzi Minas, né, conhecida como Vale do Aço também, e a Cocipa, que foi a Companhia Siderúrgica Paulista. Tá? Quando a gente fala sobre essa questão da extração da mineração, igual eu havia dito, ela vai exigir toda uma infraestrutura para suportar esse mercado que ela acaba gerando. Então, como a gente viu, a criação de transportes como a linha férrea é muito importante para a formação dessas grandes redes de extração, e também essas outras empresas que acabam cooperando com a ação com essa ação extrativista, né? Como essas siderúrgicas, né? Que ela vai ser responsável por pegar esse material e conseguir trabalhar com ele e transformar ele no material já fruto, né? Um produto, um resultado final desses minérios que estão sendo extraídos ali. Então, essas companhias siderúrgicas, ou até a Uzi Minas, que também fazia práticas de extração de minério, ela acaba entrando nessa rede, né? Tanto da parte da própria rede de trabalhar com o minério em si, e também dessa política de Vargas de tentar fazer com que essas empresas nacionais consigam alavancar o desenvolvimento industrial do Brasil. Em 1962, a Vale ela se abre, né? Essa Vale do Rio Doce ela vai se abrir para o mercado mundial, né? Ainda estatizada, né? Ela ainda estatal, ela foi privatizada muito tempo depois. E o seu principal consumidor na época foi o Japão. Mesmo dentro do período de guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele já estava consumindo o nosso minério. Tá? E outras empresas foram criadas também para subsidiar esse processo de extração, que foi a Docinave, que era uma empresa de transporte desses minérios, e o Porto de Tubarão, no Espírito Santo, que é o final da ponta daquela linha férrea que fizeram lá no começo do século, lá na primeira década do século XX, e foi construída essa linha férrea, e depois, na década de 60, foi construído esse Porto de Tubarão, que vai ser um porto próprio para escoamento desses minérios. Depois a gente teve um outro grande projeto, que foi o projeto da mineração de Carajás, tá? Ele é um projeto situado no Pará e no Maranhão.
E ele foi um projeto que foi desenvolvido durante o período da ditadura militar, também com essa ideia de tentar fazer ocupação territorial através dessas empresas estatais. Então, vai existir essa companhia meridional de mineração, que é uma companhia norte-americana. Ela vai fazer ela vai entrar em contrato com a Vale do Rio Doce e eles vão acabar fazendo, né, praticando, colocando em prática a mineração dessa região aí conhecida como Carajás. Essa tentativa ela acabou falhando porque essa empresa norte-americana acabou falindo, né? E a Vale do Rio Doce ali ela não conseguiu no momento carregar sozinha essa extração, fazer essa prática sozinha da extração. Porém, na década de 80, o Estado ele volta, né, a tentativa de fazer com que essa área seja produtiva e ter a extração das minerações, e ele faz o projeto Grande Carajás, que vai extrair ali os minérios de ferro, bauxita, níquel, ouro, entre outros. Esse outros aí tem o nióbio em si, o estanho, porém são em pouquíssimas quantidades. Juntamente com essa ação extrativista, vai ter a construção também dessas empresas que fazem um suporte, como a gente já havia dito antes, que fazem um suporte para que essa extração aconteça, tá? Então, vai ser construída a estrada de ferro de Carajás. Eu trouxe um mapinha aqui para a gente ver, que ela vai ligar a Serra do Carajás até a ponta da Madeira, que é uma região litorânea onde que vai ser escoada essa produção desse minério. E também a hidrelétrica Tucuruí, que é considerada uma das maiores aí do Brasil, que ela vai fabricar energia, né, para conseguir suprir essa demanda que esses vários pontos extrativistas, na verdade, ele acaba conseguindo sendo sustentado. Não só os processos extrativistas, mas a própria questão da siderúrgica, tá? Então aqui está o mapa que mostra tanto o quadrilátero ferrífero quanto a Grande Carajás, tá? E de acordo com o ponto, né, a cor desses pontos, que a gente vai ver quais são os minérios que são extraídos nessas regiões, tá? Então a gente vai ver aí que essa região aqui, o quadrilátero, tá? Não sei se vocês estão vendo o cursor do mouse. E aqui a região de Carajás. O grande projeto Carajás aqui são vários pontos de extração dentro de uma região delimitada. Essa região ela teve um favorecimento em relação ao processo de formação desses minérios, igual a gente havia dito pelo processo de lateralização, né? Se você tem uma disponibilidade hídrica, né, um regime de chuvas bem intenso, com uma temperatura mais quente, esse processo ele acaba se intensivando e vai ter a formação desses minerais. No caso do Pará, a gente já sabe, né, que eles fazem parte ali do contexto do domínio morfoclimático da Amazônia ali, tá? E aqui a gente sabe que é uma área de transição, né, do domínio morfoclimático, tanto ali de mares e morros, e também o domínio morfoclimático do cerrado. Por que eu estou chamando de domínio morfoclimático e não estou falando que é bioma ou outras coisas? Os domínios morfoclimáticos eles são muito importantes porque eles levam em consideração não só a questão da própria biosfera em si, mas ele também leva em consideração toda a relação entre a atmosfera e também a litosfera também. Aqui um zoom, né, no quadrilátero ferrífero. Esse quadrilátero ferrífero o de Minas Gerais que a gente já havia dito. E também a construção da linha férrea. Aqui está apontando quais são as empresas e a construção da linha férrea que leva até o Porto de Vitória aqui no Espírito Santo. Aqui é um zoom também aproximado do projeto Grande Carajás. Esse projeto Grande Carajás ele vai ter essa extração mais situada aqui no sul, né? Os pontos de extração, como a gente já havia observado aqui, no interior do Pará. Porém, aqui vai haver, né, a construção
desses portos que vão ser responsáveis por escoar essa produção que vai ser retirada aqui do projeto da Grande Carajás. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, se vocês precisarem também de alguma explanação a mais, já que a aula foi bem resumida, vocês podem entrar em contato comigo, vocês têm meu WhatsApp, ou pelo Facebook também, e-mail, tanto faz. Vocês entrem em contato comigo, se vocês precisarem que eu disponibilize mais material para vocês também, a gente faz a disponibilidade desses materiais. Um cheiro, forte abraço, até a próxima.